Agora, BAP, por que você quer ser presidente do Flamengo? É uma história longa. Eu entendo que eu fui me preparando para isso ao longo do tempo. Eu entendia que a gente devia trabalhar num processo de revolução do clube. Eu me engajei fortemente nisso em 2012. Eu liderei aquele processo que começou. E algumas pessoas diziam, João, você vai perder tempo, dinheiro, reputação, emprego, não necessariamente nessa ordem, ou tudo de uma vez só. Eu não acreditei nisso, estou aqui hoje, não perdi nem tempo, nem dinheiro, nem reputação, nem emprego. Muito pelo contrário, convenci vários outros amigos a se juntarem. Alguns ofereceram reputação, outros dinheiro, outros trabalho e Sim. outros tudo isso, como é o meu caso e de alguns amigos queridos, como Toches, como Cláudio, como Valim, enfim. Então, foi uma trajetória bacana. E chegou um momento em que eu entendo que o Flamengo tem que dar mais um salto e que esse momento do Flamengo, seja porque o mundo mudou muito nesses 12 anos, o mundo mudou mais nesses 12 anos de mudanças do clube do que nos últimos 100, não só dentro do clube, mas fora do clube também. E eu entendo que os desafios serão enormes e eu tenho sonhos grandes para o Flamengo. O Flamengo tem desafios importantes aí colocados à sua frente, como construção do estádio, enfrentar outros clubes que estão sendo muito bem gerenciados, sendo SAF, e eu não acredito que o Flamengo precise ser SAF, eu deva ser SAF. Então acho que os desafios são grandes. Hoje eu tenho tempo, eu tenho independência financeira e acho que capacidade e competência comprovadas para enfrentar esse desafio. Então, Perfeito. essa combinação eu entendo, e claro que a paixão pelo Flamengo, o entusiasmo, eu entendo que me credenciam para essa possibilidade. Perfeito. Então vamos falar um pouco da visão estratégica e da gestão, né? O que o BAP, sendo eleito, faria diferente para dar esse salto que você comentou agora aqui? Então vamos lá. A primeira coisa é a visão que eu entendo que nós temos do clube. O Flamengo não é só um clube de futebol. Eu entendo que o Flamengo é um produto de consumo para além das 4 linhas do gramado ou dos esportes que ele abarca, né? Eu entendo que o Flamengo devia ser tratado como uma Disney, Sim. uma empresa de entretenimento que inclusive tem um time de futebol. E nós devíamos ter uma posição muito mais ampla para além do que a gente faz. Nós temos dezenas de milhões de seguidores em redes sociais que a gente não monetiza adequadamente. Eu vejo hoje uma Netflix ganhando dinheiro com conteúdo relativo a documentários feitos do futebol inglês. Por que o Flamengo não podia ele mesmo produzir esse conteúdo, né? Tem tanto material interno relevante que a gente podia estar disponibilizando. O Flamengo tem possibilidade de explorar propriedades comerciais que ele não explora hoje, que ele resgatou na penúltima negociação com a Adidas, que a gente podia replicar o modelo. Eu estimo que isso aí vale 80 a 100 milhões ano a mais para o Flamengo. Eu vejo que o próprio programa de sócio-torcedor do Flamengo é um programa de venda de ingressos, devia ser um programa de relacionamento, com uma troca maior, com uma interação maior. Eu entendo que é uma limitação você considerar que o sócio-torcedor vai apenas comprar ingressos. Eu entendo que você pode fazer muito mais do que isso. Você pode utilizar consulados, embaixadas como braços comerciais e agentes de comercialização de produtos que o Flamengo esteja licenciando, como se fosse uma rede de vendas de uma Avon, de uma Natura, de uma Hermes, que era empresa de catálogo. Enfim, nós temos muitas ideias do que a gente pode fazer para além do que a gente faz hoje. Isso é um potencial que o Flamengo tem e que ele pode explorar e deve explorar, e vai ser absolutamente necessário para que o Flamengo gere recursos, receitas incrementais, para que ele possa fazer o seu estádio nos próximos anos, sem que tenha que recorrer a um nível de endividamento absurdo, ou a transformar o clube numa SAF, que, para quem está comigo, isso é absolutamente inaceitável. Agora, você falou da base, de todo um processo em todas as categorias do clube, mas no futebol profissional do Flamengo hoje, nós temos o Marcos Braz como vice-presidente de futebol e junto com ele o Bruno Spindel. Como seria o departamento de futebol profissional do Flamengo na gestão do BAP? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, é que os nomes não são tão relevantes quanto a estrutura que você coloca e a filosofia.
Quando você não tem estrutura, não tem filosofia, não tem princípio, você pode botar qualquer nome, João, que não vai fazer diferença. Sim. Então eu entendo que a primeira coisa é você ter um diretor técnico que seja responsável por todo o futebol do Flamengo. Ele entende exatamente a forma que o Flamengo quer jogar, como que o Flamengo entende formação de atletas, venda de atletas, o conceito que está no hino da gente de vencer, vencer, vencer. Como é que você traduz esse sonho rubro-negro em ações concretas no dia a dia? Jogando 78 partidas por ano, com um calendário como o que a gente vai ter em 25. Nós queremos vencer, vencer, vencer. Mas você vai fazer as coisas da mesma forma? Será que é razoável você não planejar com antecedência? Setembro do ano passado, a gente sabia exatamente como seria esse ano. Então, quando eu vejo algumas considerações do tipo, estamos jogando muito, o calendário é nefasto, todo mundo sabia disso desde setembro do ano passado. Né? Sim. O Botafogo sabia e, na minha opinião, se preparou melhor do que o Flamengo para esse ano. O Fortaleza, que tem desafios logísticos piores e mais complexos que o Flamengo, se preparou esse ano, fez 5 partidas mais do que a gente esse ano. Para falar de 2 clubes. A janela abriu, João, em 17 de julho. Dia 17, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras estrearam atletas para a segunda metade do ano, que seria mais desafiadora. O Flamengo está aí na Europa aos 43 do segundo tempo agora, para tentar trazer mais gente. E a gente começa a ouvir comentários do tipo, não, esse calendário, nós estamos tendo muitas contusões. É o mesmo índice de contusões que tivemos ano passado. Sim. Se você quer ganhar tudo e você quer disputar tudo, você não pode ter um elenco com 27 jogadores, ou não com o perfil dos 27 jogadores que nós temos, com a idade média que nós temos. E isso não é o BAP dizendo, isso são os números que suportam o futebol, o mundo afora dizem. Então, nós temos que fazer uma conexão entre os fatos e a ciência e as ações que a gente tem no dia a dia. É isso que eu chamo de profissionalização. E você trabalhar nesse sentido e ter gente que entenda e que tenha capacidade de compreender e competência de traduzir isso em ações. Isso é diferente do que a gente tem hoje. Perfeito. Você destacou então aí a figura de um diretor técnico, né, que seria o responsável por todo o futebol do Flamengo em todas as categorias. Exatamente. Qual é o perfil que o BAP imagina deste profissional? Eu vou te dizer que esse profissional, e aí talvez tenha um viés meu, de por ter trabalhado mais de 20 anos em mídia, eu acho que ele tem que ser pouco aparecido, João. Para trabalhar no Flamengo, você tem que ser discreto. A visibilidade é enorme. Pois é, a visibilidade já é enorme e eu entendo que esse profissional tem que ser um profissional discreto. Eu costumo brincar e dizer, a gente pensa no Flamengo e vaza. E num negócio como o futebol, tudo que vaza faz a aquisição ficar mais cara. Informação hoje vale ouro. Então você ter um profissional discreto é fundamental. A segunda coisa é que ele tem que ter no DNA dele essa vontade de vencer, vencer, vencer. Eu pretendo, se eleito, deixar muito claro para todo mundo que de alfinete a foguete o Flamengo tem que ganhar tudo. Eu sou grandinho e sei que a gente não vai conseguir ganhar tudo, mas eu costumo brincar e dizer, olha, eu acho que o sonho tem que ser grande, né? Então você tem que mirar na lua, na vida, em tudo que você vai fazer, porque se você errar, você vai estar no meio das estrelas. O Flamengo tem que pensar grande, e quem quer estar no Flamengo apenas para ter um emprego, para ganhar um salário, vai estar no lugar errado. Agora, é difícil. Tudo que é simples já foi feito em outros lugares. Flamengo é um lugar para gente grande, que tem ambição, que quer ganhar tudo, vão ser remunerados à altura, também vão ser cobrados à altura. Então eu entendo que isso é uma filosofia de vida. Isso vale do motorista do ônibus ao diretor técnico que a gente vai ter, passando pelos atletas. Né? Você vai ganhar bem, mas para você estar no Flamengo, seja você um remador, seja você um jogador de basquete, seja você um jogador de polo aquático, ou um praticante de ginástica olímpica, ou mesmo um jogador de futebol, você tem que estar imbuído desse espírito, porque a responsabilidade de vestir o manto, João, é muito, muito grande. E isso tem que permear
absolutamente tudo que a gente faz. E a gente tem que dar o apoio, enquanto gestores, a gente tem que dar o apoio necessário para que isso possa se transformar numa realidade, partindo do princípio de que tem coisas que a gente não pode fazer. Se eu achar que eu tô gordo, João, eu não posso pedir para você correr 10 quilômetros por dia para eu emagrecer. Sim. Tem coisas que a gente não pode fazer pelos outros. Sim. As pessoas têm que estar dispostas a pagarem o preço de estarem vestindo a camisa e de estarem num clube como o Flamengo. Tem o ônus e tem o bônus. Sim. As pessoas têm que estar dispostas a pagar também o preço para estarem nesse clube, que paga em dia, paga bem, mas vai cobrar muito. Perfeito. Então, um profissional discreto, que conheça bem o Flamengo. Que conheça bem futebol. Conheça bem futebol. O que está acontecendo no mundo. Então isso abre E que bem queira um leque. vencer tudo. E que queira vencer tudo. Então isso abre bem um leque. Pode ser um estrangeiro, pode ser um brasileiro, alguém que tem uma história no clube. Eu entendo que pode ser um estrangeiro, não há necessidade, aquela história de que... Nós não temos aquele complexo de vira-latas, né, do Nelson Rodrigues, de que o estrangeiro é melhor do que todo mundo que tem aqui. Não, depende do estrangeiro. O estrangeiro que vem aqui, que não tem vontade de ganhar tudo e que não tem esse conhecimento, eu entendo que ele teria dificuldade com a gente. Então, tem que ser... Se for um estrangeiro, tem que ser um cara moderno o suficiente, ousado o suficiente, para querer vir para cá e realmente vencer tudo e fazer muito sucesso. Sim, exatamente. Tá certo? E temos exemplos de times que já têm donos aqui. Claro. Exato. Claro. Então eu entendo, João, que a SAF é um meio, não um fim em si próprio. O Flamengo não precisa ser SAF e na minha concepção e no que depender de mim, e se eu for eleito, jamais será uma SAF. Agora, um assunto que está interligado, né, e que também é muito comentado atualmente. Leixões. Fla-Leixões. O BAP, se for eleito, também será presidente do Fla-Leixões? Jamais. Eu acho que isso é uma solução à busca de um problema. E a gente faz piada com portugueses, né, João? Quer dizer, nós vamos comprar um clube na segunda divisão de Portugal, porque a gente não tem encrenca suficiente aqui. Nós estamos planejando bem o nosso elenco, nós estamos muito bem esportivamente, fomos muito bem em 23. Construir um estádio nos próximos anos é fácil. Então, eu entendo que nós estamos brincando de colocar muitos atributos no prato da gente, muita comida para a gente digerir nos próximos anos. É melhor a gente ter foco e energia naquilo que é fundamental, nas obrigações que nós assumimos há pouco, como construir um estádio em 4 anos e meio, e sermos hegemônicos, não só no futebol, como em outros esportes. Eu entendo que isso é suficiente. Não faz nenhum sentido a gente comprar um clube em Portugal, muito menos da segunda divisão. Perfeitamente. Mas é algo que pode você receber como herança, digamos. Se o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovar, eu tenho certeza que não vai ser aprovado. Então você tem essa convicção, que isso não passa pelo Conselho. Eu tenho convicção que não passa pelo Conselho, por mais que haja interessados de que isso seja empacotado. Mas não custa nada. João, não existe nada de graça no mundo. Nós vamos ter que tomar conta, nós vamos ter que gerir, vamos ter que prestar atenção, vamos ter que botar profissionais lá. Tá certo? Para quê? Para tomar conta de um clube de segunda divisão em Portugal. Olha, de segunda e Flamengo não casam na mesma sentença. Jamais. Como fazer isso sem endividar o Flamengo na construção desse projeto que orçam em 2 bilhões de reais? Eu entendo que vai ser mais para 2,5 do que 2. 2,5. Eu entendo que sim. Se eu tiver errado, eu ganho. Se eu me preparar para 2,5... melhor. E for 2, melhor. Se eu me preparar para 2 e for 2,5, eu tenho que endividar o clube em 500 milhões no final. É verdade. Então você tem que mirar no número maior. Então tenta-se minimizar o número agora para parecer que é mais simples. Mas no mundo dos negócios, é melhor você sempre planejar uma situação, um cenário pior, porque se você tiver errado, você ganha. Mais uma razão de você crescer muito rapidamente as receitas do clube e melhorar a rentabilidade. Como é que você faz isso? Fazendo coisas de forma diferente das que você tem feito hoje, que são, de alguma maneira, acho que eu te enumerei aqui, que o Flamengo pode e deve explorar novos caminhos de novas receitas, sem o que eu entendo que vai ser muito difícil
você fazer isso sem que você endivide o clube de uma maneira dramática. Quando você vai construir uma casa ou fazer uma obra desse tamanho, João, vamos tentar simplificar assim? Sim. Vamos imaginar que fossem 4 anos. Uhum. Quando você constrói uma casa, se você construísse em 4 anos, 60% seria gasto nos últimos 2 anos. Você gasta mais no final. A ferragem é mais cara, os materiais de acabamento são mais caros. Então eu entendo que o Flamengo, no início, o Flamengo tem que acelerar o que ele pode de resultado, seja por crescimento de faturamento ou de rentabilidade operacional, para que ele não pegue dinheiro de forma nenhuma nos 2 primeiros anos. Uhum. E se o Flamengo tiver que pegar dinheiro, João, ele pegue um incremento mês a mês ao longo do 3º ano, que é para você postergar o máximo que você puder o endividamento, porque o endividamento significa dizer você pagar juros, e os juros no Brasil, nos últimos 10 anos, tiveram sempre entre os 3 maiores do mundo. Então, quanto mais nós pudermos postergar o endividamento do clube, melhor. Oxalá a gente consiga trazer esse incremento de receita e de resultado antes, para que você possa empurrar esse endividamento, idealmente, só para o 4º ano de construção. Isso seria o meu cenário ideal. Papi, na Bíblia está escrito: Jesus voltará. Na Bíblia rubro-negra, você acredita que Jesus volte? Olha, eu sou católico de formação. Então, eu estudei história em escola católica a vida inteira. Então, eu espero de verdade que o Salvador volte. Não sei se necessariamente para o Flamengo, né? Sim, sim. Mas para a alegria geral de todos os católicos, por que não? Sim. Porque a gente sente, por tudo que aconteceu, Claro. E você participou diretamente disso, quanto foi marcante a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo. E a torcida do Flamengo tem um amor muito grande por Jorge Jesus. É algo que você imagina um dia, quem sabe, Jorge Jesus voltar a dirigir o Flamengo? É claro que sim. É claro. Mas como presidente do Flamengo, você? Não só como presidente, mas como torcedor. E se você olhar o futebol como um todo, é muito comum essas voltas. Em vários lugares aconteceram, não só dentro do país, como fora do país. É comum grandes nomes voltarem 2, 3, 4 vezes a dirigir o mesmo clube, né? Isso não é só agora, isso acontecia 50 anos atrás no futebol e vai continuar acontecendo. Então, eu não acho que seria um absurdo. Agora, temos alguma coisa negociada nesse sentido? Não temos nada negociado nesse sentido. O Jesus está muito bem, ganhou todos os títulos que ele podia ganhar lá fora. Eu entendo assim essa voracidade por conquistas, por jogar bonito, por ganhar e jogar bonito. Isso tem muito a ver com o DNA rubro-negro, né? Então, o Jesus, no Flamengo, ele mudou a forma de jogar futebol no Brasil. Você vê hoje jogos da Série B, você vê os times da Série B saindo jogando no mesmo formato que o Flamengo fazia, né? Com o primeiro volante voltando para ser o Arão deles, né? Foi uma revolução, os 2 jogadores jogando abertos, todo mundo saindo, jogando de trás, sem aquela coisa de rifar a bola. Outra coisa que eu cansei de ver em treinamentos dele, João, era aquela coisa dele contar até 5, quando você perdia a bola, e dizer, você recupera a bola, você mata a jogada, né? Na pior das hipóteses, você retarda o adversário de te atacar. Então, você percebe no futebol brasileiro que ele deixou todas as digitais dele aqui. Então, como torcedor, como amante do futebol, eu entendo que seria importante para o futebol um retorno desse. Agora, se será ano que vem, se será daqui a 2 anos, eu não sei te dizer. O Jesus hoje ganha uma fortuna no mundo árabe. Sim. Ele, se voltasse ao Brasil, se Jesus voltasse, não seria por dinheiro, João. Não. Graças a Deus ele está muito bem. Não seria por dinheiro, João. Exatamente. Seria por outras razões, tá certo? Tá certo. Inclusive uma notícia de ontem, né, mais atualizada, o Palmeiras, que tinha oferecido um contrato para ele, acabou desistindo. Então é um a menos nessa situação de querer o Gabriel Barbosa, que tem contrato com o Flamengo até o final deste ano.
Você falou muito aqui do planejamento financeiro, do cuidado que o Flamengo tem que ter nos próximos anos por causa da construção do estádio, os desafios que vêm por aí. E se fala muito, até porque o próprio expôs isso, que Neymar tem vontade de jogar no Flamengo. Ele já apareceu vestido com a camisa rubro-negra diversas vezes. É viável? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu entendo que qualquer jogador de futebol importante no mundo queira jogar no Flamengo. É natural. Uhum. Eu acho que o Neymar, por mais que eu goste dele, tem que pegar a senha e entrar na fila. Eu venho de uma época onde alguns jogadores não queriam jogar aqui, não era? Aquela famosa frase do Vampeta, eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Isso mudou dramaticamente. Mudou. Hoje em dia, não é só hoje em dia, já há alguns anos que a maior parte dos jogadores brasileiros, por exemplo, que pensam em tornar ao Brasil, eles pensam no Flamengo como primeira opção. Uhum. Então, eu entendo que seja natural. É o que eu te falei há pouco, João. Não basta o jogador querer apenas vestir a camisa rubro-negra para ganhar um bom salário e botar o burro dele na sombra. Aqui não tem sombra. Uhum. O Flamengo, se eu vencer a eleição e presidir o clube, não vai haver sombra para nada nem ninguém. Cada um vai ter que entregar 110% do que pode entregar. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ah, mas vai haver perseguição a A ou B? Não é perseguição. Você não quer entregar, não tem problema. Você não vai estar aqui no clube. Uhum. Então... Cobrança. Eu acho que é mais do que cobrança, porque não adianta eu insistir com o meu gato para ele latir. Uhum. Não adianta cobrar, ele não vai latir porque um gato não late. Entendi. Então nós temos que ter uma noção muito clara do que a gente espera. Uma história interessante, eu não vou falar o nome do atleta, mas nós tivemos em um determinado momento a possibilidade de contratar um atleta para o Flamengo e nós marcamos uma conversa por vídeo e por alguma razão ele não pôde no dia. Eles me disseram, você não quer conversar com a esposa dele? Eu falei, mas ela joga bola? Não, mas ela é que cuida dos negócios dele e tal. E eu fui conversar com ela. E ela estava animadíssima. Não, nós estamos muito animados de irmos para o Rio. Falei, mesmo, por que não? Nós adoramos esse estilo de vida do Rio, barzinho, uma cervejinha de noite, poder fumar um cigarro. Eu falei, que maravilha, não? Falei, olha, então assim, não pode jogar aqui. Não pode jogar aqui. Então, eu quero estar no Flamengo porque eu quero morar no Rio de Janeiro. Vou ganhar bem, vou ganhar em dia. Olha, isso tem um séquito de jogadores que querem. Você, para jogar no Flamengo, você tem que estar disposto. Você tem o bônus, que é esse lado todo maravilhoso de morar numa cidade como o Rio, ganhar muito bem, ganhar em dia, saber que nós vamos cumprir com o que nós combinamos, mas a expectativa e o que nós vamos cobrar de você vai além de você só ter talento. É o que eu te falei, não basta ter talento, tem que ter vontade de vencer, vencer, vencer. E isso, mas você não vai ganhar tudo na vida, que é impossível. É verdade. Mas a forma como você perde fala muito de você. Nós não aceitamos de maneira nenhuma perder por indolência, por falta de vontade, por falta de dedicação. Então, esse processo de selecionamento, de seleção de quem pode e deve jogar aqui neste momento vai ser muito, 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 muito rígido. Você foi uma das lideranças importantes da chapa azul que transformou a história do Flamengo, que reconstruiu o Flamengo. E hoje, 2024, a gente vê que este grupo ele se dividiu, né? Muita gente está com você, outra parte seguiu um outro caminho. Por que aconteceu isso? Por que a chapa azul, as pessoas não ficaram juntas e foram criando outros grupos? Vamos lá. Quando eu olho para quem me apoia este ano, eu te diria que 90% de quem estava junto em 12 está com a gente. A maioria esmagadora está conosco.
integralidade do grupo lá de 12, não. Por quê? Porque o mundo muda, a gente muda, as circunstâncias de vida fazem com que a gente acabe interpretando de maneira diferente, né? Outro dia eu vi uma piada ótima, o cara fala, se você tivesse 2 apartamentos, você dava um para o partido? Dava. Se tivesse 2 lanchas, você dava uma para o partido? Dava. E 2 galinhas? Não. Por quê? Porque eu tenho 2 galinhas. Então, muitas vezes na vida, quando você não está diante do fato, é mais fácil você dizer que você é contra ou a favor de algumas coisas. Quando você está ali frente às circunstâncias, você acaba vendo as coisas de uma forma diferente. As pessoas têm direito de mudar de opinião, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o mundo muda. Sim. E muitas vezes a gente não muda tão rápido quanto o mundo. Então, eu entendo que é natural você concordar em discordar. Você acaba tendo visões diferentes para o futuro. Você imagina quantos casamentos de pessoas queridas que viveram 20, 30 anos juntos e de repente elas separam? Vários. Vários. Por quê? Nunca é uma coisa só, João. São pontos de vista diferentes, momentos diferentes de vida. Eu acredito que, analogamente, é a mesma coisa que acontece no clube. É a mesma coisa que acontece no clube. Tá certo? Quando eu entrei para a política rubro-negra em 2009, 2010, o padrinho do meu único filho homem era eleitor e apoiador da Patrícia. Patrícia Amorim. Patrícia Amorim. Tivemos em lados opostos. Hoje estamos do mesmo lado. Eu brinco com ele e digo, finalmente você viu a luz e veio para o lado certo da força. Né? E ele diz, e eu entendo, ele disse, olha, eu tinha uma relação de dívida e de gratidão com a Patrícia e eu não me sentia à vontade de abandonar ela num momento tão delicado. E eu acho nobre da parte dele. Né? Então, eu entendo que a vida, às vezes, quando a gente tira uma foto, a pessoa aparece de um jeito. Quando a gente olha o filme tem uma dinâmica diferente. Sim. Eu acho que o filme da vida vai fazendo a gente, eventualmente, tomar caminhos diferentes. Sim. Não faz de você necessariamente inimigo, mas em alguns momentos da história pode fazer com que você seja adversário, especialmente quando se trata de política ou política de clube, onde você pode ter pontos de vista diferentes. Então, eu entendo que isso é natural, é legítimo, acontece. Sim. Faz parte da vida. Por favor, nos diga quem lhe apoia, que era da Chapa Azul, e também outros apoios importantes. É uma lista grande de apoiadores que você tem. Tem um mundo de gente. Eu te diria que daquele grupo básico de 2012, você tem gente que o rubro-negro em geral não conhece, porque são pessoas que ajudaram muito por detrás das cenas. São discretos. Rômulo Dias, que era presidente da Cielo, Rubem Osta, que era presidente da Visa, que está com a gente. A gente tem o apoio até hoje do filho do Langoni, do saudoso Langoni, o filho dele está com a gente. Você tem o Cláudio Prakovnik, que está conosco agora, o Rodrigo Tosch, que é companheiro de primeiríssima hora. Você tem o Paulo César Pereira, que era vice-presidente dessa gestão até há pouco tempo. Sim. Você tem gente que depois... Você tem o Michel Assef, que foi vice-presidente da primeira gestão conosco. Você tem um Alexandre Póvoa, que foi vice-presidente no início com a gente. Você tem o Ricardo Lomba, que estava no primeiro mandato conosco. Você tem o Pedro Iotti com a gente. Você tem o Flávio Willeman, que foi o primeiro vice-presidente. Então, nós temos muita gente conosco. Sim. Daquele núcleo básico, talvez a única pessoa que não esteja conosco hoje, daquele núcleo básico, seja o presidente do clube. Os demais estão. Os demais estão. Tá certo? Então, eu entendo que ao longo do tempo estivemos todos do mesmo lado, não. Houve uma cisão em 15, tá certo? Por uma questão conceitual. Sim. Mas é interessante que, com o tempo passando e quando a gente olha o momento que a gente está vivendo, João, nós estamos talvez na eleição mais importante da história do Flamengo. Porque lá atrás era uma questão de SOS Flamengo, salvação do Flamengo. Agora, o tombo que a gente toma na vida é de acordo com a altura que a gente está. O Flamengo ficou grande demais para regredir. O Flamengo tem que seguir em frente, tem que continuar crescendo. E esse conjunto de pessoas que estão nos apoiando agora
Isso nos enche energia. E eu podia ficar aqui meia hora falando de nomes que eventualmente a torcida não conhece, mas de dentro da política rubro-negra. Mas são muito importantes. Que são absolutamente importantes. Você pega o Antônio Alcides, está conosco, um Gustavo Fernandes está conosco, um Carlos Henrique está conosco, um Emílio Abib está conosco, enfim, um sem número de ícones rubro-negros, um Hélio Ferraz, que foi presidente do Flamengo, está conosco. Então, muita gente boa está nos apoiando, o que nos enche de energia, sem contar um exército de pessoas que são ilustres anônimos, mas que trabalham como se fossem gigantes dentro do clube para um Flamengo cada dia maior e melhor. Isso me enche de energia e de garra e de gana para construir um Flamengo cada dia maior, João. Perfeito. As duas últimas perguntas, Por favor. para nós encerrarmos essa nossa conversa aqui. Já se ouve falar muito há algum tempo e tal sobre uma divergência. É verdade que você e o Marcos Braz não têm afinidade? É uma mentira isso. Né? Eu tenho uma relação ótima com o Marcos Braz no plano pessoal, mas nós temos visões diferentes do que deve ser o papel de um gestor de futebol. Entendeu? Todo mundo sabe que eu sempre fui contra você, aliás, o grupo de originários de 2012 estava lá, que a gente era contra a reeleição e que você não poderia, enquanto você tivesse trabalhando pelo Flamengo, ocupando um cargo no Flamengo, você não poderia ter um cargo, você não podia se candidatar a um cargo público. Por uma razão muito óbvia. Você é um cidadão comum, tem 10 mil seguidores, você vira vice-presidente de uma área importante do Flamengo, vai ter 500 mil, 1 milhão de seguidores. Sim. Você, eu não uso nada do Flamengo, na minha humilde opinião, você usa o Flamengo como trampolim, como plataforma para algo pessoal. Eu não uso nada do Flamengo. Na minha opinião, não é exatamente assim que a coisa funciona. Então, no dia a dia, eu tenho uma relação ótima com o Marcos Braz. Como eu tenho uma relação ótima com meus irmãos, e não significa dizer que eu concorde com tudo que meus irmãos pensam ou com meus filhos. Entendi. Então, quando se trata de futebol e de paixão, eventualmente você tem pontos de vista diferentes e às vezes a discussão fica um pouco mais acirrada. Mas eu te garanto que a minha relação com o Braz é muito melhor do que com outros rubro-negros que ninguém ousa perguntar isso que você está perguntando. Eu não tenho uma relação pessoal ruim com o Braz, nem tenho nada contra o Marcos Braz. Mas no modelo que eu imagino de futebol, a forma do Braz atuar é mais ou menos como um técnico que chega e diz, olha, esse jogador no meu esquema de jogo, talvez ele não tivesse o papel que ele teria nesse. Coisa Isso diferente. Aí. Importante a gente perguntar e o BAP aqui responder. Como última pergunta, Flamengo tem muita tradição nos esportes olímpicos. Né? Quem não se lembra de Ricardo Prado, medalha de prata lá em Los Angeles, 84, a própria Patrícia Morim, que foi nadadora do Flamengo, o Diego Hipólito, né? E agora as nossas meninas... A Dani Hipólito, irmã dele. Daniela Hipólito, a nossa equipe de ginástica artística agora brilhante, né? Rebeca e todas as outras maravilhosas, né? A Jade, a Flavinha, o Isaquias, né? O Flamengo tem muita tradição. Remo, no os irmãos Carvalho. Os irmãos Carvalho, Opa. Sensacional. Ou seja, o Flamengo tem uma história e essa história está mais viva do que nunca com as muitas medalhas conquistadas. Qual é o pensamento, qual é o projeto do BAP para o esporte, não só o futebol do Flamengo? João, vencer, vencer, vencer. Eu entendo que o Flamengo veio do Remo, tem origem no Remo, nós temos orgulho dos esportes que nós temos dentro de casa e hoje o único problema que o Flamengo não tem é financeiro. Mas eu entendo que não é só o Flamengo, o esporte como um todo no Brasil precisa ser repensado. Quando você vê que as 10 principais universidades americanas tiveram mais medalhas individualmente do que o Brasil teve como país. Pois é. Existe alguma coisa para além do modelo que a gente tem no Brasil. Eu entendo que dentro do clube, uma das soluções seria você criar conselhos esportivos de cada uma dessas áreas e você ter um diretor executivo de esportes olímpicos que tivesse experiência de múltiplas atividades, entendeu? Alguém que entenda de gestão, não só de remo, mas de remo,
de polo aquático, de natação, de ginástica olímpica, que tivesse uma formação de Comitê Olímpico Brasileiro ou alguma coisa assim, e que também tivesse o lado das cobranças. Porque o que acontece? O Flamengo é um clube social e assim é natural. O seu filho, quando começa a nadar bem, você acha que o seu filho é um atleta. Sim. Não, meu filho é um atleta, ele nada bem. Uhum. Mas será que ele é um atleta que tem índice para estar realmente competindo? Qual é a linha discreta que separa o pai que vê no filho um talento de um treinador que percebe, olha, seu filho é bom, mas não é tão bom para ser atleta? Sim. Isso é delicado dentro de um clube social. Sim. Mas que também tem tradição de formação olímpica. Esse é um desafio que eu entendo que não é um desafio só do presidente do Flamengo, é um desafio da instituição, de entender o que tem que ser feito para a formação de atletas olímpicos, que tipo de recurso você precisa. Mas eu vejo como... eu não penso em expandir o número de áreas que o Flamengo trabalha hoje em esportes olímpicos. Mas o que nós tivermos dentro de casa, eu vou demandar excelência da mesma maneira que vai haver futebol. Não é que vai... mas é uma arma... Você não tem interesse em ginástica olímpica, então nós não vamos cobrar. Vamos cobrar sim, vamos ter um planejamento, vamos ter metas de desenvolvimento, de formação, de competição, e eu entendo que isso a gente vai estar ajudando o atleta do Flamengo e o atleta do país. Afinal de contas, o Flamengo é um dos maiores formadores, né, de atletas olímpicos do Brasil nos últimos 50 anos. E eu entendo, oxalá, o Flamengo seja o maior daqui a 10 anos.